Olá, eu sou Scarlett Moura, maquiadora artística profissional, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem aqui de Úrsula. Espero muito que você goste. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você receba todos os vídeos e já deixa o seu like. Vem comigo! Então vamos iniciar a maquiagem da Úrsula, que é um ícone do filme A Pequena Sereia. É uma maquiagem muito legal. Na verdade, a maquiagem da Úrsula, ela é muito parecida com a maquiagem de drag queen. Então, se você tem intenção de aprender também sobre maquiagem de drag queen, essa é uma das técnicas que eu ensino no meu curso de maquiagem artística profissional. Inclusive, o link do meu site está aqui embaixo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar com a pele limpa. Eu já também hidratei a minha pele, então ela já está preparada. E a gente vai iniciar escondendo as sobrancelhas. Para isso, a gente vai usar alguns produtos aqui que são profissionais. Vou usar Mastix da Kryolan, tá? Que é essa colinha aqui. Ela também é conhecida como Spirit Groom. Ela é muito usada por drag queens para fazer essa colagem da sobrancelha e esconder. E também no teatro, né, a gente usa bastante esse tipo de cola. Todo esse conteúdo sobre como esconder as sobrancelhas, maquiagem de drag queen, tudo eu ensino dentro do meu curso de maquiagem profissional. E aí, olha só, ela vem como se fosse um pincelzinho de esmalte e eu venho aplicando por cima da minha sobrancelha. Minha sobrancelha, ela não tem tanto pelo, então eu não tenho necessidade de ficar esfregando ao contrário ou levando ela lá pra cima. Eu já aplico diretamente aqui sobre a minha sobrancelha, faço isso dos dois lados e eu venho normalmente com uma espátula e eu vou, ó, prensando aqui a minha sobrancelha sobre a minha pele, tá vendo? Eu tento evitar que a cola se espalhe, mas eu faço isso aqui umas 2 ou 3 vezes até que a sobrancelha esteja bem coladinha. Sobrancelhas no lugar, agora a gente vai usar esse produtinho aqui, ó, que é especial plástico da Kryolan também. Esse é um produto, ele parece uma cera, tá? E a gente usa pra regular aqui essa parte de cima das sobrancelhas, porque como tem vários pelinhos, acaba ficando irregular. Então a gente aplica ele aqui por cima para deixar essa estrutura bem lisinha e deixar essa sobrancelha o mais escondido possível. Então eu venho também com uma espátula, ó, aplicando o produto e em seguida eu venho aqui com o meu dedo, né, apertando e arrastando até que essa região fique bem lisinha. Existem várias formas de esconder as sobrancelhas, uma delas é dessa forma que a gente está fazendo, mas a gente também pode esconder as sobrancelhas com cola, com sabonete, com outros tipos de massa também, que são muito usados. Por exemplo, a massa doce de leite da Catarine Hill, que é super usada para fazer esse acabamento, né, e esconder as sobrancelhas. Eu vou vir com um pó facial, e aí eu estou usando aqui o da Ludurana, tá? E eu venho por cima dessas sobrancelhas, ó, dando batidinhas, para deixar esse produto bem selado e no local que a gente aplicou. Com o pincel fofinho eu tiro o excesso e agora a gente pode iniciar aqui a aplicação da nossa base. A pele da Úrsula é uma pele lilás, ela nem é um roxão, também não é branca, ela é um tomzinho lilás. Então eu já fiz aqui uma misturinha para que eu use durante essa maquiagem. E essa misturinha ela é muito simples, a gente vai precisar ou de um clau ou de um pen stick. Eu estou usando aqui o pen stick da Catarine Hill na cor branca. E eu fiz uma misturinha desse produto com o clau líquido da Roxinho Pintado. Então, um pouquinho de cada produto aqui sobre a minha plaqueta. Fiz a misturinha. Se ficar muito denso, você pode colocar um pouquinho de diluidor de maquiagem ou um fixador, assim, um fix, tá? Essa aplicação, ela tanto pode ser com uma esponjinha quanto com um pincel. Aqui eu vou começar a minha aplicação com um pincel de base. Então, eu venho aplicando sobre toda a minha pele. Essa base, ela vai ser aplicada tanto no rosto, quanto aqui no colo e nos meus braços também, porque ela é toda roxa. Aqui no meu figurino, eu vou usar uma calça, então não tem necessidade de pintar minhas pernas e pés. Mas dependendo do personagem, quando eu estou fazendo um atendimento, eu faço toda a pigmentação, não apenas dessa região, né, do rosto.
Então eu sempre trago isso para os meus clientes. Quando tem um personagem que tem essa aplicação em outras regiões, aí tudo a gente tem que negociar antes, porque eu vou usar mais material. Então uma coisa é pintar só o rosto, outra coisa é pintar os braços, o colo, as pernas. Aí eu tenho um gasto maior de material, então o valor do meu atendimento é diferente. Eu vou aplicar esse produto sobre todo o meu rosto, também já posso trazer aqui para cima das sobrancelhas. Ó, então eu aplico por cima das sobrancelhas mesmo. E vou depositando, dando batidinhas, dá uma arrastadinha, ó, nessa região da testa. E olha como fica bonita essa tonalidade. Então, na hora de fazer a misturinha, é bem importante que você escolha o tom certinho que você quer usar, um lilás mais forte, mais pro branco, coloca mais branco ou coloca mais o lilás, né? E aí você vai criando a tonalidade que você vai usar para o seu personagem. Esse tom, eu vou trazer ele aqui para o meu pescoço, e depois eu vou vir com uma esponjinha dando batidinhas para deixar esse produto totalmente uniforme. Aqui no centro do nariz, eu usei também o mesmo pincel, dei uma apertadinha e vim aplicando do cantinho da sobrancelha até a ponta do nariz. E quanto mais fininho ficar essa região do centro, mais fino vai parecer que esse nariz é. E aqui no início a gente tem que deixar fechadinho, como se fosse um V aqui nessa região, tá? Para que esse nariz pareça ser bem fininho. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com outro personagem, que a gente quisesse deixar um nariz gordinho, aí a gente teria que deixar essa região aqui aberta, porque ficaria parecendo um nariz batatinha, tá? Se você quiser colocar mais contorno, você pode colocar. Se você achar que já tá bom, tá ótimo. Vai de acordo aí com o seu gosto, né? O que você deseja desse personagem. Eu vou colocar um pouquinho mais de contorno aqui, que eu quero ela um pouquinho mais expressiva, um pouco mais marcada nessa região. E aí eu venho fazendo uma segunda camada, depositando devagarzinho, ó. Sempre deposito, depois eu venho com a minha esponjinha, dou batidinhas aqui e vou ajustando o meu produto. Base pronta, agora a gente vai selar essa pele. Para isso, eu vou usar aqui o pó da Ludurana. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, tirar as marcações abaixo dos olhos, que é super natural que aconteça, porque a gente aplicou um produto molhado e aí fomos fazer o contorno ainda, e aí acaba marcando essa região abaixo dos olhos. E em seguida, eu venho com uma esponjinha depositando um pó translúcido. Esse pó, ele é branco, tá vendo? Esse pó translúcido da Ludurana. Ele precisa ser branco para que ele não transfira cor para minha maquiagem, porque a minha pele aqui ela é lilás, ela não é da cor natural dela. Então, a gente usa um pozinho translúcido para que a gente mantenha a cor que a gente escolheu aqui da nossa pele, da maquiagem artística. Vai depositando tudo bem lentamente para a gente não estragar essa pele, sempre dando batidinhas. E no final a gente pode pegar um pincel fofão e retirar o excesso de pó dessa pele. Então, ó, eu deposito tudo, depois eu venho com um pincel fofinho, também pego um pouquinho mais de produto e tiro o excesso. E olha como que essa pele fica bem bonita. Na região aqui do colo, eu também vou aplicar um pouquinho, daí nesse local eu já aplico diretamente com um pincel. Venho aqui aplicando em tudo, depois eu vou fazer a aplicação do produto nos meus braços, nas minhas mãos também, mas por enquanto eu vou fazer apenas aqui. Para os olhos nós vamos usar aqui essa paleta da Juvia's e vamos usar duas tonalidades. Eu vou trabalhar com esse tom aqui, que é roxo, e esse azul aqui cintilante, porque é bem característico da maquiagem dela. Podemos fazer de duas formas. Aplicar um pouquinho do roxo já aqui em cima, um pouquinho de clau líquido roxo, e depois vir com a sombra, aplicando com a própria esponjinha, ou aplicar com um pincel. Por se tratar de uma maquiagem que é bem característica de uma drag queen, a Úrsula tem as sobrancelhas bem arqueadas, então eu apliquei um pouquinho de
Clau Líquido Lilás aqui em cima para potencializar a minha sombra. Mas você também pode usar um potencializador de sombra ou até mesmo um corretivo e depois aplicar a sombra por cima. Outra dica que eu quero deixar para vocês é que se você não tiver, vamos dizer que você só tenha o Clau branco ou o Pen Chique branco, você pode usar um pouquinho de sombra também, raspa a sua sombra na cor roxa e aí você mistura com o Clau ou Pen Chique, dá uma diluída e você consegue criar qualquer tonalidade de tom de pele aí para os seus personagens. Aqui eu apliquei um pouquinho do produto para dar uma arqueada, apliquei por cima da minha sobrancelha com a esponjinha, mas você pode usar também, por exemplo, um pincel para fazer essa aplicação. As sobrancelhas da Úrsula, ela é bem arqueada. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, ó, a minha referência. Ela é super arqueada, tá vendo? Parece uma drag queen. Então, por isso que eu trouxe esse produto para cá. E aí a gente tem duas opções: já desenhar as sobrancelhas ou fazer primeiro a sombra. Eu vou criar primeiro as sobrancelhas para que a gente já delimite aqui a região em que eu vou aplicar a sombra. Então a minha sobrancelha ela vai começar bem aqui nesse cantinho e para isso eu vou usar aqui uma caneta delineadora. Ela vai começar aqui nesse cantinho. E aí, ela vai subir, ó, ela vai ficar bem arqueada aqui, ó, para cima das minhas sobrancelhas. Tá vendo? Chegando aqui em cima, que vai ser o topo dela, aqui eu vou descer. Eu não vou subir muito, porque minha testa ela é pequenininha, então se subir muito vai ficar sem testa nenhuma. E a gente ainda tem uma estrutura que eu vou colocar aqui em cima. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou aplicando pontinhos para delimitar a região em que eu vou criar essa estrutura. Aí, agora, aqui no início, eu sempre gosto de colocar a pontinha do dedo assim, ó, pra me dar um pouco mais de segurança. Eu venho puxando esse cantinho, e aí eu vou lá pra trás, eu levanto e desço. Aqui eu tô usando uma caneta delineadora, mas você poderia usar, por exemplo, um Clau líquido também, sem problema nenhum. Vou limpar aqui a pontinha e venho ajustando o meu desenho. Eu acabei pegando aqui o meu Clau líquido preto, porque vai ser mais fácil para criar o meu desenho. Então, eu vou pegar aqui só a tampinha, o produtinho que tem na tampinha, um pincel filete, tá? Um pincel bem fininho, pego o produto. Eu sempre gosto de vir aqui, ó, na minha mão, ajustando a pontinha do meu pincel, para que ele não me atrapalhe, né, na hora da criação do desenho. E aí sim, eu posso criar aqui as minhas sobrancelhas. E venho com a minha sombra roxa. Eu vou usar esse tom aqui da paleta da Juvia's. Dou batidinhas. Posso até trazer um pouquinho desse lilás aqui, ó, pro nariz, pra gente criar um contorno bem levinho. Vou até pegar o meu pincel de pó aqui, ó, vou dar uma esfregadinha pra diminuir um pouco. E aí a gente vai vir agora com o azul. Para o azul, eu vou iniciar usando essa sombra líquida aqui. E aí eu venho lá do cantinho do meu olho, já desenhando o meu côncavo. Eu vou cortar aqui, ó, bem rente às sobrancelhas, tá? Porque ela tem essa estrutura bem marcada, um côncavo bem marcado e bem azul. Aqui no início também. Deixo ele bem certinho. Com o próprio pincel do aplicador eu já consigo fazer isso. E depois eu venho, ó, aplicando no restante do olho. Feito isso, a gente pode agora vir com uma sombra, aplicando aqui em cima para deixar essa estrutura mais pigmentada. Eu vou usar esse tom aqui mais escuro nos cantinhos, ó. Ele é um cintilante, fica lindíssimo. Então eu venho aplicando para selar esse produto, porque a gente tá trabalhando com produto cremoso, né? E no centro eu vou aplicar um azul mais claro, para dar um pouco mais de volume para esse olhar. E aí é só repetir o mesmo processo no outro olho. Para a parte de baixo dos olhos, a gente também pode usar esse mesmo produto, ou você pode usar um lápis de olho. Eu vou aplicar esse mesmo produto aqui na minha linha d'água,
Então eu venho, ó, fazendo toda a aplicação e também esfumo a região de baixo com o mesmo azul. Vamos aplicar um pouquinho de delineador aqui, ó, bem rente aos nossos cílios, para que a gente possa aplicar os cílios postiços e ele não fique estranho, tá? Então eu aplico bem rente, não vou fazer um delineado gatinho, que no final eu vou deixar ele até só uma pontinha assim, arredondada mesmo. Só para na hora que a gente for aplicar os cílios postiços, para que não fique estranho. A máscara de cílios, ela vai limpar aqui qualquer sujeirinha e também vai dar volume, mas os cílios postiços faz toda a diferença em uma produção. E para essa maquiagem, vou usar uns cílios aqui bem artístico. Os cílios para esse tipo de personagem tem que ser um cílios bem artístico, porque ele tem um olhar bem expressivo, né? Então a primeira coisa que eu sempre faço antes de aplicar qualquer cílios é testar aqui, ó, o tamanho dele, se tá bom pro tamanho dos meus olhos. E esse daqui é o ideal pro tamanho do meu olho. Eu posso cortar as pontinhas aqui ao redor, então eu sempre corto essas pontinhas das laterais porque acaba machucando, fica uma pontinha que sempre acaba incomodando. Então, por esse motivo, sempre dá uma parada e vem com uma cola. Essa cola que eu tô usando é a cola Duo, ela é maravilhosa, é ótima para fazer aplicação, porque ela já vem com esse pincel, ó, e ela precisa secar. Então eu aplico de um lado, deixo ele secando, já venho aqui na minha cartela tirando o outro cílios, corto também as pontinhas e faço a aplicação. Enquanto um tá secando, eu já tô aplicando a cola no outro e depois é só colocar sobre os meus olhos. Os cílios, ele sempre colado por cima dos cílios naturais, rente à pálpebra móvel, tá? Então, ó, eu venho aplicando a colinha. Daí eu venho, ó, dar uma mexidinha, vem bem por cima, encaixa primeiro e depois vai ajustando e apertando. Aí, aperta os cílios naturais bem rente aos cílios postiços. Para finalizar essa produção, a gente vai aplicar aqui um batom vermelho. Mas eu gosto bastante de fazer um contorno com um tom mais escuro e depois vir com batom vermelho bem aberto para dar bastante volume para essa boca, até por se tratar de uma maquiagem que é bem inspirada, né, numa maquiagem de drag queen. Então, eu vou usar aqui esse batom que é bem escuro no contorno da minha boca e esse aqui, que é um tom mais aberto, no centro. Venho com o meu batom fazendo o contorno e depois no centro com o vermelho mais claro. E finalizamos mais uma aula. Eu acabei de me esquecendo de falar para vocês que é muito importante colocar a pintinha que ela tem no rosto. Então eu só coloquei um pontinho aqui, pode ser feito com um delineador ou com uma tinta, um clau líquido, né? Tinta líquida eu não uso porque é um produto à base de água e aí acaba derretendo. Fiz também aqui o desenho do colar, muito simples, fiz com clau líquido, e depois apliquei a sombra e fiz o contorno com o clau líquido também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você receba todos os vídeos e aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até o nosso próximo encontro!